Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Futebol na Lata. Antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta a sua opinião aqui embaixo, porque hoje o assunto está quente. A Copa do Mundo de 2026 promete ser muito diferente do que estamos acostumados. Novas regras foram aprovadas e podem mudar completamente a forma como o futebol é jogado. Adeus à cera, VAR com mais poder, substituições mais rápidas, e enquanto todo mundo falava dessas mudanças, Carlo Ancelotti foi colocado contra a parede durante a entrevista coletiva. Mas ao contrário do que muitos imaginavam, ele não fugiu de nenhuma pergunta e respondeu sobre tudo. Então fica até o final e comenta o que vocês acham. Bom dia, Mr. Carlos Gil, aqui Globo. Mister, claro que todos nós gostaríamos de ouvi-lo sobre o time que vai enfrentar o Panamá amanhã e sobre essa semana de trabalho, mas eu vou tomar a liberdade de abrir essa conversa perguntando sobre o Neymar e ouvir a sua perspectiva do que aconteceu, porque ele foi convocado baseado num diagnóstico, chega aqui em Teresópolis, faz um exame que revela algo um pouco mais grave do que era. Mesmo assim veio a campo ontem. Eu gostaria de saber primeiro se houve algum incômodo, desconforto na comissão técnica sobre essa diferença de diagnóstico, de edema para lesão. E a partir de agora, do ponto de vista também técnico, qual é a projeção num cenário mais otimista para poder contar com ele em campo na Copa do Mundo? Obrigado. Bom, antes da convocação recebimos um comunicado do Santos que dizia que o jogador tinha um pequeno problema, um edema, e assim hemos deixado Santos manejar este tema até o dia 27. O jogador foi convocado porque para a comissão tinha que ser convocado, e depois, o dia 27, a CBF se toma cargo do problema de Neymar, e nós tomamos cargo do problema de Neymar, e nós estamos tomando cargo do problema de Neymar. Pensamos que ele vai recuperar o mais pronto possível. Está trabalhando bem, está animado, então ojalá ele pueda recuperar pronto. E para ser claro, ele vai estar com nós, ele vai estar conosco até o dia que vai recuperar, que pode estar disponível. Pensamos que ele pode recuperar para o primeiro jogo da Copa do Mundo, e se não pode recuperar para o primeiro jogo, vai recuperar para o segundo jogo. Então, não temos nenhuma dúvida que não vamos a trocar ninguém. Os jogadores escolhidos são estes 26, e estes 26 vão a jogar a Copa do Mundo. Por mala sorte de Neymar, teve este pequeno problema que não lhe permite treinar com o grupo, mas ele está trabalhando muito bem a nível individual para recuperar-se pronto. Ancelotti, aqui na sua frente, você é multicampeão pelos clubes. Pela primeira vez é um técnico de seleção. Sim. É a mesma situação? Você está ansioso para começar a Copa do Mundo? Como tem sido o dia a dia de Carlo Ancelotti, técnico da seleção? O dia a dia é um dia a dia de felicidade, porque estou contento de estar aqui, preparar esta Copa do Mundo com um equipo forte, com jogadores sérios, profissionais. Creio que até agora a preparação ha sido muito boa, temos tempo para preparar-nos bem, mas o ambiente é bonito, muito limpo, muito animado, estamos felizes, é uma grande oportunidade para todos os que estamos aqui fazer algo importante para este país. Durante as eliminatórias, o senhor disse que convocaria jogadores 100%, né? Fisicamente. Agora você decidiu manter o Neymar, tentar recuperar o jogador durante a Copa do Mundo. Isso muda o que é uma Copa do Mundo e tem tempo de recuperar? Ou é um caso especial para o seu Neymar? Sim, eu falei este estado 100% fisicamente, mas também falei no março, e provavelmente não he explicado bem, que podia chamar um jogador que não estava 100%, mas que podia estar 100% durante a Copa do Mundo. Por mala sorte, não pode estar 100% durante a Copa do Mundo Militao, Rodrigo, Estevão, pero pode estar 100% Neymar. Temos duas situações para a preparação da seleção para a Copa do Mundo. Uma diz respeito à regra. Temos uma mudança na regra para a Copa, visando diminuir a cera, e de alguma maneira eu queria saber se o senhor está preparando a seleção também para essas questões que vêm em relação à regra. Uma outra é uma mudança no clima. Está previsto um aumento de temperatura, a seleção está treinando num clima mais ameno, e lá vai ser um clima muito mais quente. Se o senhor está também não entendi a primeira mudança, qual é? Mudança na regra da FIFA para impedir a cera, impedir o antijogo. Ah, sim, eu creio que o que está ponendo a FIFA como nova regra é bonito para o futebol. Creio que evitar a perda do tempo, evitar a simulação. Eu acho que ontem falamos com o grupo de arbitragem da CBF, que explicou todas as regras. Eu acho que são regras muito boas para evitar, para ter o jogo fluido. E isto, creio que para nós nos viene muito bem. E o clima, eu acho que vamos a estar acostumados
respeto ese clima. Eu acho que no vamos a tener problema en ese sentido como tivemos na Italia en 1994, porque han mudado los horarios do jogo, algunos estadios están fechados, então eu acho que não vamos a ter problema neste aspecto. Mister, eu queria perguntar pro senhor sobre as laterais da seleção brasileira. O senhor já tem uma dupla definida? Existe a possibilidade do senhor fazer alterações na escalação baseado no adversário? De repente o Wesley para situações mais... Jogos onde o Brasil precisa mais de gols e o Ibanez uma situação de mais controle. E para fechar, o senhor também vê o Wesley na lateral esquerda, pelo que ele fez na Roma, para essa Copa do Mundo? Obrigado. Bom, Wesley fez muito bem na Roma como lateral esquerdo, muito bem, uma surpresa, pero aqui precisamos ele como lateral direito, ele vai actuar como lateral direito e nessa posição com ele pode estar Ibanez, que como disse você tem um aspecto mais defensivo, mas pode jogar também Danilo nessa posição. Ao outro lado é bastante claro Alexandre Douglas Santos. Amanhã, para o jogo de manhã, vão jogar todos os jogadores, porque é um partido de preparação, um partido importante para despedir-nos dos torcedores, da nossos torcedores, do nosso estádio. Pero amanhã vão jogar todos. Ancelotti aqui. Bom dia. Como vai o seu português? Acho Melhor? Acho bem melhor. Você não estudou muito. Quando eu falo com calma, dá muito para bem. falar, mas quando fico nervosa, tudo enrolada. Sim. Quando você ouve ou canta hino nacional do Brasil, o que você sente? O Brasil, o que significa para a vida de Carlo Ancelotti como uma pessoa? Bom, o himno nacional es muy bonito, obviamente, también es muy complicado cantarlo, porque es muy difícil, tanto que jugadores que cantan aquí, os novos tienen problema a cantar. Então, pero eu gosto, obviamente é um hino que emociona. Sua convocação desde 2002 foi a com mais jogadores, né, do futebol brasileiro presentes para a Copa do Mundo. Quando se trouxe, né, um treinador de grife, né, italiano do futebol europeu, um dos debates era se haveria, né, muito espaço para jogadores do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, e se viu totalmente contrário, se viu muitas vezes você indo a partidas, né, do Campeonato Brasileiro, indo até se deslocando para jogos no interior para acompanhar os jogadores. Queria a sua percepção sobre o futebol brasileiro em si, o que você pôde aprender do Campeonato Nacional e sobre essa lista com bastante, né, com um número bem recheado de jogadores do futebol brasileiro, do Brasileirão, para jogar na Copa do Mundo. Bom, eu acho que o Campeonato Brasileiro é um campeonato interessante, competido, muito equilibrado, com jogadores de qualidade. A verdade é que hay que considerar muito o calendário, óbvio, que é mais complicado que o calendário europeu, o clima, que é mais complicado do clima europeu. Então, a vezes se compara a intensidade do Campeonato Brasileiro com a intensidade na Europa, tem que considerar também todos estes aspectos. Eu acho que é um campeonato de qualidade. É óbvio que Brasil é um país formador de grandes talentos, grandes jogadores. Então, um país que forma grandes jogadores, mas que não aproveita sempre desses jogadores, porque muitos destes talentos saem do país muito pronto. Então, neste sentido, o país perde um pouco de qualidade, porque se o futebol brasileiro é capaz de ter aqui Estevão ou Henry, aumenta a qualidade do jogo, obviamente aumenta a qualidade do futebol. Eu acho que o senhor já percebeu como o brasileiro é caloroso e torce pela seleção brasileira e vive a seleção brasileira no dia a dia. E isso, obviamente, vai estar presente no Maracanã, com o estádio lotado, todo mundo torcendo pela seleção, mas isso vai estar acontecendo também durante a Copa do Mundo. Queria que o senhor falasse sobre a importância do torcedor brasileiro nesse processo de disputa de Copa do Mundo pela seleção brasileira. Eu acho que o ambiente é muito importante. O ambiente é criado da atmosfera que o povo é capaz de transmitir a todo mundo. Todo mundo, o torcedor, transmite a vocês, transmite à equipe. Isto é um aspecto muito importante para criar um ambiente unido, sólido e forte. Hoje o mundo vai estar de olho na final da Liga dos Campeões e 3 dos seus jogadores aqui estarão envolvidos nessa final. Imagino que vocês vão acompanhar aqui antes de viajar para o Rio. Queria saber o que você espera desse jogo, especificamente da participação dos 3 na partida, e se vai ter uma torcida aqui meio dividida para Marquinhos e para os Gabriéis. É muito difícil hoje falar com eles, porque não sabemos o que dizer. Não podemos dizer boa sorte a Marquinhos e boa sorte a Gabriel, então, ou a los dois Gabriel. Vamos a mirar o jogo, a coisa mais importante para nós, que termina no jogo sano. Esta é a coisa mais importante para nós, e depois que ganhe o melhor. Afinal, sempre é muito difícil dizer o favorito. Eu creio que vai ser uma final entretenida, porque são 2 equipos que merecem jogar por lo feito este ano, esta final. Mister, aqui no fundo, bom dia. Você já falou um pouco sobre o Neymar e existia uma comoção muito grande por parte do povo de pedir a convocação do Neymar. Acredito que essa tenha sido a pergunta que você mais ouviu desde que você chegou ao Brasil. E o torcedor estava muito ansioso para entender como foi esse seu primeiro contato com ele. A CBF publicou um vídeo, vocês se abraçando. Como
que vem sendo esse convívio seu com o Neymar nesse dia a dia aqui na Grande Comari? Obrigado. Creo que Neymar é muito conhecido aqui, muito amado da CBF, dos jogadores. Eu tive a primeira oportunidade de falar com ele, falamos um pouco de todo, falamos de sua recuperação, falamos de lo importante que ele pode ser nesse momento. Ele entendeu muito bem seu papel que ele tem que ter nessa Copa do Mundo. Creo que todos os dias está fazendo bem, porque primeiro trabalha muito bem para tentar recuperar o mais pronto possível e de ser o mais pronto disponível para o equipe. Creo que está em um bom ambiente, ele vai ser um jogador importante nesse ambiente. Pero lo importante para ele entender bem seu papel e creio que ele lo ha entendido muito bem. Mister, bom dia. Mister, o senhor levou apenas 5 homens no meio de campo. E está muito claro, pelas suas observações e mudanças no time, que o senhor enxerga que o Rafinha, o Matheus Cunha e o Neymar podem jogar por dentro também. Mas eu queria fazer a pergunta relativa aos zagueiros e laterais. O senhor enxerga que algum lateral, algum zagueiro pode vir a fazer a composição de meio campo ou o senhor não vê dessa forma? Não, o zagueiro não vai jogar no meio. Creio que no meio estamos bem cobertos com Casemiro, com Bruno, com Fabinho, com Danilo e com Paquetá. Eu acho que a composição desses 26 jogadores nos aportam qualidade, nos aportam experiência, nos aportam intensidade. É o que falamos todos os anos. Ontem trabalhamos muito a nível defensivo, que creio que isso vai ser o trabalho de todo este primeiro período, trabalhar muito a nível defensivo. Não quero quitar com demais informação a criatividade dos jogadores na frente, porque os jogadores na frente têm muita criatividade, têm muita qualidade e não quero com mais informação criar-lhe confusão. A nível defensivo, uma informação diária até o último jogo desta Copa do Mundo. Creio que o trabalho nosso está focalizado ali e neste sentido, os zagueiros, os laterais, os pivotes têm neste aspecto um papel muito importante. O treino de ontem saiu muito bem, estou muito motivado nesse sentido, porque a equipe entende muito bem o que tem que fazer a nível defensivo, porque temos jogadores com muita experiência e faltam 2 zagueiros muito importantes. Oi, Carlos, bom dia. Eu queria entender do senhor sobre a gestão de egos dentro de um grupo de futebol. Você está trabalhando com jogadores da primeira prateleira do futebol mundial, tem capacidade de decidir jogos individualmente também. O quanto é importante os jogadores terem esse lado da vaidade, de querer decidir os jogos? O ego pode ser importante ou não? O ego precisa ser deixado de lado em prol de algo maior? Obrigado. Bom, eu acho que o ego não é um problema. Há que manejar o ego para a equipe. Isto é o mais importante. O jogador mais grande, a diferença entre uma estrela e um campeão é que a estrela mete seu ego para a equipe e o campeão mete seu ego para si mesmo. Eu, obviamente, não gosto o campeão, o ego individual. Gosto un jogador con ego, que é muito importante, però este ego lo mete em personalidade, em caráter para ajudar a equipe. O Vini Júnior, ele foi eleito 2 anos atrás o melhor jogador pela FIFA. E que o senhor falasse, se o senhor tem conversado com ele, se o senhor vê ele pronto para ser esse protagonista. Eu sei que o senhor fala muito sobre uma equipe, né, todos se ajudarem, mas como o senhor vê o Vini Júnior pronto para ser esse protagonista da seleção brasileira na Copa do Mundo? E se está definido também quem vai ser o capitão na Copa? O Vini sí, está bem, animado. Creo que ha tenido tempo justo depois a temporada para descansar. Va a tener obviamente un papel muy importante. Él, como poder nombrar, es muy difícil, pero yo creo que por lo feito, por lo que Vini fez no años pasados y lo que Rafinha fez no años pasados, son 2 jugadores muy importantes para nosotros. O capitán sigue siendo Marquinhos. Carlos, me permite voltar mais uma vez à questão do Neymar. O senhor já deixou muito claro que ele não vai ser cortado e vai ficar com o grupo de jogadores. E o senhor também disse que no dia da convocação vocês foram informados que ele teria um edema. E na ocasião o senhor falou na convocação que tinha 2 listas preparadas. Uma com o Neymar e uma sem o Neymar, dependendo da gravidade da lesão. Se naquele dia o senhor soubesse que a lesão era um grau 2 e não um edema, o senhor teria convocado o Neymar? Obrigado. ¿Sabe o que se dice en Italia? Si mi abuelo tenía la rueda, si mi abuelo, mi avó tenía a rueda, era un carro. ¿No? Entonces, sí, Neymar, quando eu cheguei ao museu, estava nos 26. Você tem uma imagem para os brasileiros de muita credibilidade. Depois da história do 100% e da convocação do Neymar, muitos brasileiros agora acham que você sofreu uma pressão externa para convocar o jogador. O que você teria a dizer a esses brasileiros que acreditam nisso? Que a pressão que teve era uma pressão não para externo, para a qualidade dos jogadores brasileiros em todo o mundo. Esta é a pressão, porque, como disse, deixa pensar que hemos deixado fora desta lista jogadores importantes. Hemos tomado essa decisão sem nenhum tipo de pressão externa. A pressão nós pusimos a comissão técnica para tentar escolher os melhores jogadores possíveis e pensamos que hemos escolhido os jogadores corretos. Pero
para falar da credibilidade, a credibilidade a um treinador é um pouco assim, não? Se tu ganas, eres creíble, se tu não ganas, eres menos creíble. Hay que esperar, para mi credibilidad, hay que esperar o final da Copa do Mundo, que pode ser mais creíble ou menos creíble. Aqui, Mister, bom dia, tudo bem? Isabelle Costa, Canal Gold. Na entrevista do Casemiro, ele falou sobre tirar a responsabilidade do Endrick e Ryan de serem os protagonistas ou até mesmo aqueles jogadores salvadores da pátria para a Copa do Mundo do Brasil, porque outros atletas têm que puxar esse protagonismo, têm que ter essa responsabilidade. Você também pensa dessa forma e queria saber como é que tem sido também com esses jovens, porque é uma Copa do Mundo, é uma competição muito importante, representando o país, e a gente sabe que o psicológico precisa também estar bem alinhado, né? Obrigada. Bom, é óbvio que o jogador mais experiente tem que ter mais responsabilidade, um jogador mais jovem, porque o jovem no tiene la experiencia, ma en cuanto a responsabilidad y presión, porque es obvio que todos nosotros tenemos mucha responsabilidad y mucha presión. ¿Y cómo podemos hacer para tener menos responsabilidad y menos presión? Una cosa sola, compartirla. Entonces, más somos capaces de compartir la responsabilidad, que no puede ser solo una responsabilidad individual, y cómo tenemos que compartir la presión para que sea menos presión, ¿no? Es como un poco, a veces hablamos mucho que Brasil en ese momento no tiene una estrella, ¿no? Puede ser la verdad, no tenemos un Pelé, no tenemos un Romario, no tenemos un Ronaldo, pero podemos tener una responsabilidad compartilhada que es muy bom. Para encerrar, seus Osiris. Bom dia, professor. Osiris Nadal, Portal Agora, Rádio CBN. Ontem o senhor conversou por um curto espaço de tempo com o Everton. A conversa sua com ele, claro que você não vai revelar, mas a pergunta é no sentido de que o senhor tentou observar e colher algo pessoal dele, porque o senhor é a primeira vez que o encontrou, e isso é um sintoma de que ele poderá ser o goleiro na partida de amanhã contra o Panamá. E a segunda perguntinha é bem rapidinho. O senhor já escalou o time? Everton, não falei com ele antes da convocação, não falamos com ele. Foi somente uma decisão técnica de escolher um goleiro experiente, muito seguro, porque acho que nos pode ajudar. Por isso, sentimos muito para Bento, para Hugo Sousa, para John, que esteve com nós aqui, mas por esse Mundial escolhemos um jogador que, em teoria, tem mais experiência. A escalação de amanhã, sim, la sei, na minha cabeça. Você quer saberla? Sim, posso. Alisson, Wesley, Bremer, Leo, Pereira, Alexandro, vai. Luis Henrique, Bruno, Casemiro, Vini, Cunha, Rafinha. Na segunda parte, cambio. É isso. Obrigado, mister. Obrigado a todos. Até mais.